Olá, amigos do Portal Piauí. Hoje estamos começando aqui mais um podcast do nosso portal com uma conversa boa sobre música, né? Sobre a década de 90, a noite de Teresina, com um dos nomes aí que fez parte da história da nossa capital. A gente está recebendo hoje o Luizinho de Aracaju, que por um acaso é o meu pai, e a gente vai falar um pouco aí desse resgate da noite teresinense, que é uma noite que sempre foi bem movimentada, e também de outras coisas, né? Vamos começar aqui esse bate-papo. Tudo bom, pai? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Portal Piauí hoje. Estou aqui com meu amigo Luiz Brandão e com meu amigo Roberto John, recebendo você. Olá, vocês. É um prazer enorme estar aqui, estar de volta a Teresina, porque Teresina também é minha terra, né? Eu sou de Aracaju, mas também sou de Teresina. Minha formação como homem, ela aconteceu aqui. Teresina tem o Piauí tem essa presença muito marcante em mim. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Mas você também tem outra característica, você é sindicalista, né? Foi sindicalista? Não, Dos Correios. Correio, né? Hoje eu sou diretor do Simprev, que é o sindicato dos participantes de fundo de pensão. É um sindicato que ele não defende uma categoria profissional. Sim. Ele é um sindicato, pela lei, caracterizado como sindicato de categoria especial, certo? E também eu faço parte de uma associação de empregados Correios, que é a ADICAP, que é uma associação, é uma associação que Não tem... é sindicato, ela é mais associativa. Ela tem 38 anos, tá? E eu fui muito tempo, acho que 7, 8 anos, fui presidente nacional da ADICAP e hoje sou diretor da ADICAP. Você continua nos Correios? Continuo nos Correios. Como funcionário ainda. Como funcionário. Como é que você está vendo? A gente começou aqui no início conversando com você informalmente e o Correio é uma entidade, né, no Brasil, é uma instituição consolidada de uma importância aí. E você viveu um pouco o momento do auge, depois de uma certa crise, e agora como é que você está vendo essa história do Correio, pensando até emotivamente? Olha, eu vou falar, eu não vou falar como empregado, não vou falar como diretor da associação, vou falar como cidadão, um cidadão que conhece o Brasil e que conhece os Correios, certo? O Brasil tem 5.570 municípios. O Correio está em todos. O Correio é o braço do governo federal em todos os lugares do Brasil. O Correio, ele tem as pessoas falam muito em carta, né? E tem umas coisas, uns discursos que são feitos e que a gente às vezes não para analisar esses discursos. Por exemplo, o Correio tem monopólio. É um discurso que sempre falam para atacar os Correios. Como as outras estatais, né? Exato. O Correio tem monopólio, sim, de quê? De carta. Aí o pessoal diz assim, mas a carta está acabando. Então por que querem quebrar o monopólio? Ainda hoje, se é ruim, se está acabando, querem quebrar o monopólio. Porque o conceito de carta na legislação, a carta ela é uma coisa que é destinada para você. Eu vou dar um exemplo simples. Um clube faz uma campanha para os associados. Olha, associados, esse mês, quem tiver com atraso na mensalidade, vai ter um desconto de 50%. Isso não é carta. Mas se o clube manda, Brandão, você está com débito, então isso é uma carta. Isso só pode ser entregue pelos Correios. Certo? Então tem essa característica. A carta acabou aquela carta de eu escrever para você. Mas a carta não acabou porque uma conta de energia é carta, certo? Apesar de que hoje tem algumas modalidades que estão funcionando aí, mas isso é carta. Um boleto bancário é carta. Um boleto bancário é carta. Então, a carta ela ainda existe. E se está acabando, por que querem quebrar o monopólio? A carta está acabando realmente. Bom, privatização. Aí eu vou me permitir até fugir um pouco do tema Correio, né? Privatização. Hoje nós temos a situação que reclamam dos preços dos combustíveis, certo? Mas as pessoas esquecem um detalhe. E aí eu estava lendo a semana passada que a Petrobras baixa o preço, certo? E o preço não cai na bomba. Por quê? Por quê? Aí vem
o detalhe que esconderam isso, até no próprio governo anterior, eles escondiam essa informação, porque o governo anterior, o preço da gasolina foi estratosférico, né? Mas o que é que aconteceu? Privatizaram a Petrobras Distribuidora. Certo. Hoje tem o nome, todo posto tem nome Petrobras, mas não é da Petrobras. É o direito de usar. Por Então, 10 anos aqui. Então, o que é que acontece? A margem da distribuição aumentou, a margem de lucro aumentou consideravelmente. Porque antes, quando o Petrobras baixava o preço, ela reduzia no posto dela. E aí E hoje- forçava os outros a... Exato. Então, tudo nesse país, as pessoas falam assim, vamos privatizar, vamos privatizar. Em qualquer cidade que a energia foi a companhia elétrica foi privatizada, o serviço piorou, os preços aumentaram. Verdade. Certo? Que é a qualidade do A serviço. qualidade. Aí o pessoal fala muito assim, da telefonia. E fala, olha o celular. Bom, o celular não tem nada a ver com a privatização, porque o celular é um avanço tecnológico. Fosse estatal ainda, o celular estaria presente. Que a privatização da telefonia, por exemplo, ela melhorou você ter uma linha fixa em casa? Sim. Na minha casa, meu pai não tinha, porque meu pai não tinha dinheiro para comprar um Sim. telefone. As pessoas têm um telefone como se fosse um imóvel. Mas eu te dou a informação aqui, em determinados locais onde não tem público suficiente para as operadoras colocar a antena, colocar o serviço, a população não tem mais o orelhão, não tem Não mais tem o mais. telefone físico E está e não privado. tem acesso E ao está celular. privado, né? Era isso que eu ia chegar. Então, assim, você melhorou nesse ponto? Melhorou. O preço da linha caiu. Só que o acesso, ele não foi ampliado. Ampliado. As empresas, as companhias têm uma meta de instalar não sei quantos orelhões. Então, você chegava na cidade, tinha 3 orelhões de 100 metros. Exato. Mas no lugar que necessitava, não tinha. Certo? Houve um avanço? Houve sim. É inegável que houve um avanço. Mas o avanço ele poderia ter sido feito com a gestão competente e eficiente. Quando a gente pega, o Ciro Gomes, ele fala umas coisas muito bacanas, que ele fala assim, olha, me mostre o que é que a iniciativa privada construiu de grande nesse Brasil nos últimos 50 anos. Não existe. Não existe. Tudo foi construído pelo governo e passado para ele. O agro, que é importante para o Brasil, o que seria do agro, o que seria da agricultura brasileira se não fosse a Embrapa? Verdade. E as rodovias que o governo fez lá para Sergipe, porque eles não fazem. Aqui no Piauí, por exemplo, nós temos ali a região de Ribeiro, lá Ribeiro Gonçalves, Uruçuí. Eles querem estrada nova todo ano, né? Para transportar o grão lá. Mas eles não tiram um centavo. Eles ganham bilhões e não botam um centavo para a estrada. E eu vou me permitir, Brandão, falar uma coisa que eu vejo, que eu não posso dizer que acontece lá, mas posso dizer que é provável que aconteça. Sim. O que é que estraga as estradas? O excesso de peso nos caminhões. É verdade. E não respeitam, né? Aí não estou dizendo que eles não respeitam. Tô dizendo, muitos não respeitam essa tonelagem e se estraga as estradas. Então, se as pessoas tivessem esse... Você tem que ter, primeiro, bom senso e segundo, respeito. Né? Não Consciência necessariamente também, nessa né? ordem. Certo. Para usar as coisas de forma correta, de forma adequada. Falta a cidadania desses caras também, né? Porque tem outro problema, né? A questão das estradas que você está falando aí, o excesso de peso nas estradas, né? E o material ruim que é aprovado por determinado órgão do governo e que não fiscaliza aquilo direito. Exatamente. Então você tem, por um lado, o excesso de peso e do outro lado, a má qualidade do asfalto. Você colocou uma coisa naquela hora que estava falando sobre como se tivesse, voltando aqui a questão de encomendas, né? O Amazon e também aquela outra que é famosa e que tem a Mercado Livre. E no senso comum é como se tivesse tirado o espaço do correio. Aí você deu uma visão aqui que é bom você colocar para a gente como é que é isso. Todos os concorrentes dos correios... Aí eu Que vou falam voltar, como concorrente. eu vou voltar para o monopólio. Então o monopólio é de carta. Em encomenda não existe monopólio. A concorrência é franca e aberta. Sim. O correio deve ter mais de 15... Hoje você manda uma encomenda por um motoboy. Então, mas assim, todos os concorrentes dos Correios são clientes dos Correios. Aí que é a grande, sabe, a chave Foi está isso que aí. tu gostou, não foi, Roberto? Foi, porque dava aquela impressão de que o Correio... Aí o quê? Sucateou porque de repente não tem mais
finalidade, né? No senso comum. E quando ele coloca isso, você sente que não é isso, é outra coisa, não é Não é, verdade. não é assim. As empresas, a Amazon, o Mercado Livre, estão crescendo? Estão crescendo. Isso é natural. Uhum. E é bom que elas É bom, cresçam, sim. certo? É bom que elas cresçam, é natural. Mas elas estão crescendo aonde? Onde tem entrega para fazer. E quem Por quê? faz é o correio. É porque nenhuma empresa, certo? Aqui no Piauí, se eu pegar lá, Capitão de Campos, que fica aqui 140 quilômetros de Teresina, ou se eu pegar Rio Grande, Flores, certo? Quem é que entrega lá? Só o correio. Só o correio. Qual é o Boa interesse? cabeça no tempo para E isso, eu não estou com isso falando contra as empresas privadas, não. A empresa privada ela tem que atuar onde dá lucro. Porque se você bota uma empresa, você tem que ter lucro. Se você não tiver lucro, você quebra. Ponto. Fechamos nesse assunto, né? Aí o que acontece? O correio, as pessoas falam do correio como se o correio tivesse a obrigação de dar lucro. Então o correio, o trabalho, a atuação do correio, ela está na Constituição. A União, ela tem a obrigação de prestar o serviço. prestar o serviço em todos os municípios do Brasil. É a Certo? universalização da. Tem até um termo que. Universalização postal. Postal, isso. É isso. Então, em todos os 5.570 municípios, o correio está presente. E está presente também em alguns povoados com mais de 500 habitantes. Sim. Certo? Dão lucro? Não. Mas é para dar lucro? Mas tem a questão social. Sim. E aí a gente pega o governo federal. E quando eu falo em governo federal, eu estou falando na entidade de governo federal. Sim. Não é no ocupante de plantão. Sim. Se eu tenho uma empresa pública federal que está em todos os municípios, é a única, todo o serviço do governo federal nesse município poderia ser feito por essa empresa. A lógica seria essa, né? Então, A capilaridade imensa. exatamente. Então, o governo, qualquer governo que bem pensasse, Modernizava essa estrutura. aproveitaria rapidamente. muito mais o correio para chegar em cada comunidade. Presidente, fala assim, vamos privatizar os correios, mas tem alguns países aí que não é bem assim, né? As pessoas, a privatização, as pessoas hoje, o avanço, o crescimento das redes sociais favoreceu isso, as pessoas elas ficaram com preguiça de pensar. Talvez não seja preguiça, talvez porque a velocidade da informação fez as pessoas ficarem. Hoje você pega um WhatsApp, você acelera o áudio para ouvir. Sabe? Ninguém tem nem paciência mais para ouvir. O cara lê, vocês que trabalham vocês fazem um texto, será que todas as pessoas leem aquele texto? Ou leem só a manchete? Ou leem só o início? Eu faço vídeo no Instagram, no meu perfil, que é Luizinho de Aracaju, né? Eu faço vídeo, aí você vai lá e tem assim, as pessoas assistiram 8 segundos, 10 segundos. As pessoas não têm mais paciência. E aí eu vou fazer até uma mudança, só para dizer uma coisa que aconteceu, uma história engraçada. Eu estava tocando em Goiânia e eu brinco com as pessoas, porque eu sempre toquei, eu nunca olhei caderno, eu não olho nada, eu não tenho tablet, não olho celular, nada. É tudo na cabeça. E eu brinco com as pessoas dizendo assim, olha, eu tenho um combinado com vocês, se eu souber, vocês podem pedir o que vocês quiserem, se eu souber eu canto, se eu não souber eu canto também, né? E se eu souber que eu não sei, certo? Eu invento a letra se eu souber a melodia, ou troco de música, ofereço outra música do mesmo artista. E as pessoas começam a pedir músicas, e me surpreendi com música que faz tempo que você não escuta. Porque tem música, ninguém sabe tocar todas as músicas, e ninguém sabe a letra de todas as músicas. E aí a pessoa me pediu o Geni e o Zeppelin. E quando eu não sei tocar, mas eu sei a letra, eu canto a capela, né? Dito no que é nego torto. E eu cantei, sem violão, cantei a capela. Terminei de cantar, tal. Terminei ali, depois terminei. Quando eu terminei minha apresentação, chegou meu horário, eu saio conversando com as pessoas na mesa, aí a pessoa chegou e disse assim, Luizinho, eu ouvi muitas vezes essa música, mas eu nunca tinha prestado atenção na letra. E que letra linda. Por conta da capela, né? Então hoje, esse negócio da velocidade, as pessoas estão com essa preguiça de pensar. Aí a questão da privatização virou um bordão
um chavão que as pessoas falam sem nem entender. Nem saber o que é. É. E defendem sem nenhuma. Vamos privatizar, crítica, né? tem que privatizar. Então, você falou aí de países. Estados Unidos, que é o símbolo do capitalismo e do liberalismo econômico. Símbolo. Sim. O correio americano é estatal. É estatal. E é obrigatório por lei também, né? Pela Constituição Exato. americana. É estatal. Certo? E aí você se pergunta, pô, se um Lá país... desde o tempo das diligências. É. Estados Unidos mantém, porque é que o Brasil vai No mudar? tempo da Exatamente. diligência, Se né? um país como os Estados Unidos... Olha, quem é que quer comprar o correio brasileiro? Por exemplo, o correio francês. Ah, A DHL, que é do correio alemão. sim. Então, Os interessados, eles Exato. sabem do negócio que eles têm. eu talvez eu erre por um ou dois, mas dos 198 países que fazem parte da ONU, dos 199, só 8 tinha correio privado. Em Portugal, o correio foi privatizado e deu problema. Na Inglaterra deu problema, na Argentina deu problema. Se eu dizer, eu ideologicamente eu sou contra qualquer privatização. Porque a privatização, meu raciocínio, é você pegar uma coisa que foi construída com dinheiro meu, seu, tá? De todo mundo, e passar para alguém ganhar dinheiro em cima daquilo que eu construí. Então, por que eu vou pegar uma empresa, passar para a privatização e qual o retorno social que isso vai ter? Então, eu, a priori, sou contra a privatização. E principalmente, sabe, Brandão, coisas como água, energia, saúde, então, essas coisas, e segurança. Sim. O correio, ele tem um fator de segurança nacional impressionante, certo? Então a gente tem, aí a pergunta é o que o Luizinha falou, que a Malu falou, né? A Luizinha é minha filha, a Malu A jornalista. é a jornalista. É o que ela falou. Se um país como os Estados Unidos mantém uma empresa de correio estatal que dá prejuízo todos os anos, certo? Que dá prejuízo. Por quê? Porque ela tem a função social e de segurança. É uma coisa boba, mas que pode servir para ilustrar isso. A justiça, ela manda notificação para alguém, certo? Manda notificação pelo correio e o AR funciona. Agora você imagine qual é a confiança que teria sendo uma empresa privada. E aí a notificação vai para o Luizinho e a empresa do Brandão, que é amigo do Luizinho. Será que o Luizinho receberia? Tem questões éticas Pode pode ser uma bobagem, mas são coisas, nas pequenas coisas é que a gente pode... Tem outro, por exemplo, o gás sarin, que foi distribuído nos envelopes do correio lá nos Estados Unidos, né? O gás sarin, por exemplo, é uma medida de segurança que os correios detectaram, né? Senão Se aquelas não pessoas... fosse, tinha morrido muita gente. Sabe lembrar que depois do 11 de setembro, lá das Torres Gêmeas, né, do Voltou World a Trade Center, força do correio, né? e também, aqui no Brasil, existia uma preocupação que eles estavam enviando antrax. O antrax é um agente químico que causa uma doença chamada carbúnculo. Que lá em Sergipe fala muito, cabrunco, né? É o que causa o carbúnculo. Então, os carteiros manipulavam com máscara, com luvas. O correio trabalha com raio-x, com espectrômetro de massa. Então, lógico que não dá para você fazer 100%, mas você... Mas tem uma função de participação Então, essa coisa da privatização, é isso. Se as pessoas pararem para pensar, elas iam refletir no que o Brandão falou. Você pega, como é que foi feita as concessões das estradas? O governo pegava o dinheiro do povo, construía tudo, pavimentava e passava para a iniciativa privada. Eu não sou radicalmente contra a privatização, sabe? Mas eu acho assim que tem setores que não podem de jeito nenhum. Tem outros que devem ser muito bem analisados. Olha, nós em São Paulo agora, o que a gente vê é a questão da Sabesp. O povo reclamando que as contas subiram. Como é que você... Aí eu vou fechar o assunto Correio, de privatização dos Correios, com uma coisa bem simples. Vai baratear, que vai ter concorrência. Então você tem, por exemplo, uma cidade em São Paulo chamada Marinópolis. E você tem uma cidade chamada Araquari, no Amazonas. Hoje, em Marinópolis, você bota na agência do Correio e é entregue em Araquari.
Ponto. Se você privatizasse, você não ia ter nenhuma empresa que fizesse. Essa ponte. Porque, inclusive, se você pegar o projeto de privatização do governo anterior, eles poderiam fechar agências a partir de um ano. Certo? Em um ano eles tinham que manter, e depois eles podiam fechar o que eles quisessem. Eu lhe garanto que só ia ter agência de correio em 30% do Brasil no máximo. As pequenas cidades ficariam todas descobertas. Todas descobertas. Esse é o grande mal da privatização. Esse debate foi levado lá nas discussões? Foi. Tecnicamente, do jeito que você está Essa associação, a ADICAP, teve um papel. ela teve um papel fundamental. A ADICAP entrou, inclusive, com ação no STF de inconstitucionalidade, porque não se podia privatizar da forma que estava sendo feita. E inclusive, várias entidades, vários partidos políticos passaram a apoiar essa ação. Ela fez um trabalho e criou um programa chamado Todos pelos Correios. Tá? Eu fiz 2 músicas. Tá? Eu fiz uma música específica contra a privatização e fiz uma música institucional dos Correios. Na específica contra a privatização, dizia assim, mas querem enganar toda a população. E depois eu me lembro e falo aqui. Com notícias fabricadas, fazem todas as jogadas para enganar toda a nação. Quem é mesmo brasileiro está do lado dos Correios contra a privatização. Esse foi mais um episódio do podcast do Portal Piauí Hoje. Se você curtiu, deixa aí seu like, aciona aí o sininho para não perder nenhum bom bate-papo que rola por aqui nesse estúdio maravilhoso. Até lá!